João capítulo 17, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Vamos ler mais uma vez? Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nós suplicamos nesse momento que o Senhor nos dê a sua palavra, que o Senhor perdoe qualquer pecado que houver na nossa alma nesse momento, pelo sangue de Jesus, e nos abençoe, Senhor. Esse versículo ele é tão pequenino, mas tão sério, tão sério. E nós oramos e pedimos que possamos entendê-lo bem, nós que estamos aqui, a palavra possa, nosso coração possa se abrir para ela, e também as pessoas que vão ouvir depois pela gravação, em nome de Jesus, de qualquer meio que chegar a ouvir, em nome de Jesus. Seja conosco, louvado seja o seu nome, Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Nesta oração, nós estamos estudando, meus irmãos, uma oração, de fato, como eu tenho dito para vocês, nós pisarmos assim, em terra santíssima, porque o Senhor Jesus Cristo aqui, sempre lembro vocês disso, o Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui orando ao Pai Celestial sobre o que eles tinham acertado na eternidade. E nós temos o diálogo, vocês imaginem o que é isso, das duas pessoas da Trindade, o Pai e o Filho, e na verdade aqui só Jesus Cristo falando, mas ele falando sobre coisas que o Pai tinha acertado com ele. E sobre coisas que o Pai tinha acertado com ele a respeito da salvação do seu povo, a salvação da igreja. É uma oração singular, é uma oração que ninguém pode fazer nesse sentido. É um exemplo para nós de argumento, de exemplo, de motivação realmente para nós orarmos, mas não é uma oração que nós vamos poder fazer com essas palavras, porque só o Senhor Jesus Cristo poderia fazer. Mas está aqui, como eu tenho dito para vocês, com o mesmo propósito de todo o último discurso, que é a paz no coração dos discípulos. Então é um grande privilégio nós podermos ler, nós podemos estudar, meditar, e eu já disse para vocês algumas vezes, fico realmente até em conversas assim, né? Fico muito feliz em poder ler e estudar com vocês. E nós, meus irmãos, vamos orar, peço a oração dos irmãos para que nós possamos, o Espírito Santo possa nos conduzir nessas leituras, nesses estudos. E nesse versículo que nós chegamos aqui, irmãos, eu quero lembrar vocês que essa oração nós podemos dividir em 3 partes. A primeira parte, Jesus ora por si. A segunda parte, Jesus ora pelos apóstolos. E a terceira parte, Jesus ora por todos os crentes. Sendo que, na verdade, não é alguma coisa assim, em departamento, como se uma parte não tivesse a ver com a outra, mas elas estão unidas, porque quando ele ora por si, ele está orando em relação à obra na vida dos apóstolos, na vida de todos os crentes, e assim, quando ele ora pelos apóstolos, ele também está falando da sua obra, e está relacionando tudo com os demais crentes. Então, nós temos, na verdade, uma só oração aqui, um só propósito, né? Em que ele está se consagrando, ele está para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados, e ele está se consagrando ao Pai por essa obra que ele tem a realizar, e orando então por todos nós. Mas eu disse para vocês, meus irmãos, que de fato ele faz um pedido, ele faz uma solicitação pelo seu povo apenas no versículo 11, que foi o versículo que nós lemos na semana passada, que nós estudamos aqui no domingo passado à noite, quando ele diz assim: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo,
eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Aqui, pela primeira vez, ele faz um pedido, realmente, pelos discípulos, pelo seu povo. Porque até aqui os pedidos que ele tinha feito eram relacionados a ele. As solicitações, glorifica-me, né? Glorifica o Filho para que o Filho glorifique a ti, glorifica-me com a glória que tenho contigo desde antes da fundação do mundo, mas agora pela primeira vez ele faz um pedido pelos discípulos, e como eu disse para vocês semana passada, nesse pedido ele solicita então a proteção do mundo, mostrando que o mundo é extremamente perigoso. Eu disse para vocês que pelo menos 2 perigos o mundo oferece para nós, o perigo da perseguição e o perigo da sedução. Mas aqui no versículo 12, irmãos, ele não pede, mas ele faz mais um relatório, porque nós podemos notar que nesta oração existem solicitações e existem relatórios. Jesus está relatando o que ele fez. Então, ao mesmo tempo, ele está dizendo assim: olha, eu fiz isso, Pai, cumprindo a obra que ele tinha aqui, a missão de realizar da parte do Pai. E ele diz: eu fiz, eu cumpri. O que fica bem claro aqui é isso, ele cumpriu a obra. E ele vai mostrando com algumas palavras qual a natureza dessa obra que ele cumpriu, o que ele cumpriu, afinal de contas. Então, nisso ele faz relatórios, ele relata aquilo que ele fez ao Pai Celestial. Então, nós temos assim esse equilíbrio entre solicitações e relatórios, né? Ele pede e, ao mesmo tempo, ele diz o que ele já fez, e dentro de toda aquela vontade do Pai, que na verdade já tinha sido acordado entre o Pai e o Filho na eternidade. Então, aqui no versículo 12, ele faz mais um relatório. E esse relatório, ele está exatamente ligado ao pedido do versículo 11. Não é? Porque quando ele diz assim, se vocês observarem bem, é bem claro aqui, quando ele pede ao Pai no versículo 11, pela proteção do mundo, eu até expliquei para vocês o motivo porque ele pediu agora essa proteção do mundo ao Pai. E tem um motivo, é porque ele não vai mais estar com os discípulos, naquele sentido físico, né? Ele vai estar com os discípulos pelo Espírito Santo, mas não mais no sentido físico, como ele passou aqueles 3 anos com os discípulos. Agora ele vai partir. E os discípulos, eles precisavam da proteção, porque o mundo é extremamente perigoso. Eu disse para vocês semana passada que se o Senhor Jesus Cristo ele está aqui orando para que eles sejam protegidos do mundo, é porque o mundo é perigoso, senão ele não oraria pedindo proteção. E o mundo é perigoso porque vai perseguir e vai tentar seduzir, vai tentar tirar eles da verdade, vai tentar fazer com que eles apostatem da fé, que eles desistam do Evangelho, que eles se desviem da palavra de Deus. É uma tentação constante. Eu disse para vocês semana passada que nós estamos aqui nessa mesma situação, irmãos. Nós estamos numa peregrinação em que o mundo vai tentar nos atacar, nos perseguir e nos seduzir. E se não for a graça do Senhor Jesus Cristo, não permaneceremos. O que nos mantém é a graça de Cristo, o que nos mantém é a graça de Deus. E ele vai então dizer por que ele pede essa oração do versículo 11, ele faz esse pedido do versículo 11, no versículo 12, porque ele diz: eu estive com eles, enquanto eu estive com eles, eu os protegi, eu os guardei, mas agora eu não vou mais estar com eles, né? Ele diz no versículo 11, eu já não estou mais no mundo. Ele vai partir. Aí no versículo 12 ele diz, enquanto eu estava, eu protegi, mas agora não mais. Vou poder fazer essa proteção, realizar essa proteção da mesma forma, da forma física. Portanto, é por isso que ele solicita. Só que no versículo 12, irmãos, que ele exatamente mostra, junto com o 11, aqui, o motivo desse pedido da proteção do Pai sobre os discípulos, ele apresenta, então, este relatório. E veja, tudo que Jesus Cristo está fazendo ao apresentar esses relatórios, a dizer o que ele fez, os discípulos estavam ali ouvindo, e em relação aos discípulos, eu tenho dito para vocês que tudo isso é para que eles tivessem consolo, para que eles tivessem paz. Então aqui, ele vai apresentar um relatório do que ele fez em relação à proteção deles, exatamente do mundo, e vai dizer assim, olha, eu os protegi, eu os guardei,
E nenhum se perdeu. Nenhum se perdeu. Todos chegaram até aqui, protegidos e guardados. Porém, ao mesmo tempo que ele diz isso, e isso é para o consolo dos discípulos, saberem que ele esteve protegendo, e também saberem que agora o Pai vai continuar protegendo eles, isso é para o consolo deles, ele dá mais uma informação aqui nesta oração. Ele diz assim: porém, teve uma exceção. Teve um senão, né? Senão esse, excetuando-se esse. Teve um que não permaneceu, mas que caiu, que apostatou, que finalmente se tornou um traidor. E esse que estava a caminho deles agora, nesse momento que Jesus Cristo está fazendo essa oração, que Jesus está se consagrando, exatamente esse que ele menciona aqui no versículo 12, na segunda metade do versículo 12, ele está vindo com as autoridades romanas, com ali as pessoas, para prenderem Jesus, porque ele é o traidor. E ele traiu o Senhor Jesus Cristo por algumas moedas de prata. Ele preferiu as moedas de prata do que ao Senhor Jesus. E ele estava no meio do colégio apostólico, ele era um dos 12, meus irmãos. Haviam 12 e ele era um deles. Então o que Jesus está falando aqui é que teve uma exceção. Entre esses 12, 11 foram protegidos, foram guardados, mas teve uma exceção exatamente desse um que é o traidor. E nós sabemos quem é, que é Judas Iscariote. O Senhor Jesus Cristo vai dizer isso aqui. E tanto em relação aos que são protegidos, os 11, mais especialmente, e que simbolizam e que estão relacionados, na verdade, a todos os crentes, como eu tenho dito para vocês, quando ele fala dos 11, isso está relacionado também com todos os crentes. Tanto em relação a eles, nós vemos a soberania de Deus e a soberania de Cristo, em que ele foi que os protegeu. A proteção deles, o fato deles terem chegado até ali sem caírem, sem apostatarem, sem abandonarem, sem traírem também, é porque o Senhor Jesus Cristo soberanamente os guardou. Mas nós vamos ver também a soberania de Deus no outro também, no traidor. Que a Bíblia vai dizer aqui, o Senhor Jesus Cristo vai dizer aqui, que essa exceção, esse que não foi guardado, mas caiu, que apostatou finalmente, ele cumpre a Escritura. Diz aqui, para que a Escritura se cumprisse. Isso não foi uma surpresa para Jesus, isso não foi uma surpresa para Deus Pai, isso já estava na Escritura, e foi o salmo que eu comecei o culto hoje à noite, meus irmãos. Salmo 41. O Antigo Testamento já falava de Judas Iscariote. O Antigo Testamento não somente profetizava de que haveria um Salvador, um Redentor, mas que haveria um traidor. E o que Jesus Cristo está falando aqui é que Deus não foi pego de surpresa. Então, existe um controle absoluto de Deus, a soberania divina, tanto sobre aqueles que foram preservados, como sobre aquele que caiu. De forma que, tanto no caso como no outro, o propósito de Jesus qual é? Os discípulos estão ouvindo isso, é para que eles fiquem consolados também. Para que eles saibam que nada está fora do controle de Deus, para que eles saibam que Deus não está sendo pego de surpresa, que Deus não está operando uma obra para a nossa salvação de tentativa, tentando nos salvar para ver se Ele consegue, como nós fazemos projetos, tentamos cumpri-los, mas não é garantido, porque nós não temos o controle, nós somos seres humanos. Existem muitas situações que podem concorrer para que aquilo não aconteça. Mas Deus não. Deus ele tem um controle sobre amigos e sobre inimigos. Deus ele tem controle sobre apóstolos e sobre o traidor. Deus ele tem controle sobre todas as coisas. E o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui é falando dessas coisas eternas que estão no decreto eterno de Deus para que os discípulos pudessem ouvir
e para que os discípulos pudessem ter certeza e consolo também nesse momento, como se aplica a toda a igreja de todas as eras, porque os discípulos de Jesus, inclusive nós hoje à noite, precisamos ter essa certeza de que nós somos fracos, de que é difícil, e não é por nós, tudo é a graça de Deus, para o nosso consolo, para que nós nos fortaleçamos na graça de Deus, no fato de que nós somos uns do que o Pai deu a Ele, participante daqueles que o Pai deu a Ele, e ao mesmo tempo que nós possamos enfrentar a questão dos traidores, dos apóstatas, dos que se desviam de entre nós. Porque, meus irmãos, existem esses também. Ao longo da história da igreja, Judas é o maior símbolo disso, né? É o homem, como o Senhor Jesus Cristo vai dizer assim, o filho da perdição. Mas ao longo da história da igreja, e em todos os tempos, e no nosso tempo também, nós vamos ter pessoas, infelizmente. Isso é uma tristeza, isso dói o coração. Pessoas que vão se mostrar falsos cristãos. Alguns não vão se mostrar, só no dia do juízo saberemos. Mas muitos já se manifestam diante de nós agora. Isso é uma coisa que traz muita tristeza e abalo na igreja de Cristo. Todavia, esse texto e essa verdade traz consolo, porque Deus, a igreja de Cristo não está à deriva. A igreja de Cristo não está jogada no mundo, no mar, levada por vento sem controle. Mesmo quando ela é perseguida, mesmo quando existem apóstatas entre ela, e eles são seduzidos e eles traem o evangelho, Deus está no controle. Por outro lado, meus irmãos, esse texto, ele é um texto que nos faz tremer. Nos faz tremer. Eu vou dizer por quê. Ele é consolador, mas ele também é um alerta. Porque se houve um Judas entre os apóstolos, podem ter traidores entre nós. Ele é um texto seríssimo, porque ele mostra o seguinte: qual é o nosso caso? Aonde estamos? Porque ninguém sabia que ele era um traidor. Ninguém nem desconfiava. Tanto que quando Jesus falou no capítulo 13, todos ficaram assim: quem é, Senhor? Porque quem é? Quem pode ser? Todos são iguais, todos te amam. Todos pregam, expulsam demônios. Todos estão aqui conosco o tempo todo. Quem é esse? Um texto, irmãos, é um versículo tão pequeno, mas tão sério, tão sério. E eu peço para vocês orarem por essas exposições. Peço para vocês orarem também para os que não estão aqui hoje, infelizmente. Passem a vir com mais zelo e cuidado, porque, irmãos, essas coisas que nós estamos falando aqui são extremamente sérias e são solentes para todos nós. Eu peço a oração de vocês nisso. O que nós estamos falando aqui, as leituras que nós estamos fazendo aqui essas noites, essa exposição aqui, ela é extremamente importante para a nossa igreja, individualmente para cada um de nós e para esta comunidade. Orem, meus irmãos, vamos orar. Então eu gostaria de hoje entrar neste texto, ler com vocês esta palavra e dividi-la em 3 partes aqui. Nós temos a primeira palavra de nosso Senhor dizendo que os guardou, desse relatório, dizendo que os guardou em seu nome. A segunda palavra dizendo que nenhum se perdeu. E a terceira palavra, ele falando da exceção, que é esse traidor. Então nós temos aqui esses 3 pontos aqui da mensagem, desse versículo que eu gostaria de tratar com os irmãos hoje à noite. Ele guardou no nome do Pai. Ele diz que nenhum deles se perdeu e ele diz que um se perdeu. É o filho da perdição. Houve uma exceção. Então vamos
estudar aqui, vamos meditar aqui. Primeira coisa, meus irmãos, nosso Senhor lhe diz aqui no versículo 12: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. É a primeira verdade que ele diz aqui. E nós devemos observar que quando ele fala ele apresenta esse relatório, ele apresenta então, em primeiro lugar, em que estado ele fez isso, em que ele operou essa proteção, em que ele guardou estes homens, estes 11 homens especialmente. Em que estado ele fez isso? Ele fez isso no estado agora de humilhação. Ele estava no estado de humilhação. O Senhor Jesus Cristo, ele estava na sua glória, ele é Deus eterno, a segunda pessoa da Trindade, totalmente Deus, né? Como o Pai e o Filho, aliás, como o Pai e o Espírito, ele é a segunda pessoa da Trindade. Mas ele, dentro do plano eterno do Deus triuno, ele deveria vir a esse mundo e se revestir de humanidade, e isso é o seu estado de humilhação. E ele então se apresentou fisicamente. Esse texto que nós lemos hoje, que nosso irmão Caleb fez a leitura para nós, do capítulo 8, ele é um texto que Jesus diz claramente aqui: olha, eu vim trazer as palavras do Pai, eu não busco a minha glória, mas a glória do Pai, porque ele está nesse estado de humilhação, de o Deus que é Deus, mas que é homem também, 100% Deus, 100% homem, e ele está aqui, diante de todos, fisicamente, se encarnou e traz a palavra de Deus, traz a revelação do Pai Celestial como verbo divino, e ele foi chamando homens para estarem com ele. Chamou Pedro, chamou Felipe, chamou Tomé, chamou Mateus. Ele foi chamando esses homens e ele diz: eu os guardei, eu os guardei. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Ele os guardou no nome do Pai. Nós vimos semana passada que o Senhor Jesus Cristo faz a solicitação, no versículo 11, a mesma proteção no nome do Pai. Vocês lembram? Ele diz no versículo 11: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Então, guardar no nome de Deus, o que significa? Olha, nós vamos entender o significado disso que Jesus diz, guarda em teu nome, quando nós lembramos do versículo 6. Lembra do 6 também? Que Jesus diz assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Então, o nome de Deus Pai aqui significa a revelação de Deus Pai. Quem é Deus? Jesus Cristo é o Verbo. Jesus Cristo, para que nós conheçamos a Deus, nós temos que olhar para Jesus, porque Jesus é a revelação de Deus, é o próprio Deus encarnado que veio trazer o conhecimento de Deus Pai. Então ele está dizendo aqui: eu manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Exatamente a estes eu manifestei. Ele tinha dito no versículo 2: como assim lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quantos lhe deste? E o que é a vida eterna? Versículo 3: é esta, que te conheça-te só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Porque é por Jesus que se conhece esse Deus verdadeiro. Porque antes deles terem essa revelação do nome do Pai, do conhecimento do Pai, na pessoa do Filho de Jesus Cristo, eles serviam deuses falsos. Eles serviam ídolos. Por isso que João diz na sua carta, lá em 1 João, ele diz: nós já temos conhecimento e estamos no Deus verdadeiro. Aí João encerra. O último versículo de João, ele é muito precioso, porque ele diz assim, ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Lembra disso? Guardai-vos dos ídolos. Então, o nosso trabalho, irmãos, o empenho de todo cristão é exatamente permanecer nessa revelação do nome de Deus, resistindo aos ídolos, preste bem atenção nisso. Então, qual é a grande sedução do mundo? Tenho procurado explicar isso aqui para vocês. Como é que o mundo, o que o mundo quer? O mundo quer que os discípulos deixem a revelação de Deus Pai, abandonem, apostatem, descreiam e voltem para os ídolos do mundo.
Voltem para os ídolos do mundo, é isso que o mundo busca. Por isso que o mundo persegue, o mundo odeia o conhecimento, porque o mundo odeia Deus. O mundo, que é o homem no estado do pecado, eu já expliquei para vocês várias vezes, que mundo em João é a humanidade caída em Adão, apóstata, que se desviou de Deus e que cria ídolos de acordo com o seu próprio coração, com o seu próprio pensamento. Então, é claro que eles vão perseguir porque eles odeiam o conhecimento de Deus que vem por meio de Jesus e vem por meio dos discípulos de Jesus. Então, eles perseguem os discípulos porque eles odeiam esse Deus. Jesus disse isso no capítulo 15. Então, a perseguição e a sedução vai ser sempre nesse ponto. Olha, nós não aceitamos esse Deus de vocês. Nós exigimos, que é a perseguição, que vocês deixem esse Deus e adorem os nossos ídolos. Ou nós vamos tentar seduzir vocês pelos nossos ídolos. Nós vamos mostrar os nossos ídolos para vocês como coisas belas e muito melhores que esse Deus de vocês. Então vai ser sempre perseguição e sedução para nos levar, para tentar nos levar à idolatria. Mas a vida eterna, isso é morte espiritual, né? Idolatria. Mas a vida eterna o que é? É conhecer a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então Jesus diz assim: Pai, guarda-os em Teu nome, firma-os na revelação que eu dei a eles, para eles, de Ti mesmo. Eles já Te conhecem, eles já Te servem, eles já deixaram os ídolos. Lembra que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, que ele diz: como vocês deixaram os ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro. É isso que acontece na conversão. Deixamos os ídolos e nos voltamos para o Deus vivo e verdadeiro. Meus irmãos, mas eu tenho pregado aqui de manhã no estudo do 10 mandamentos. Nós somos tentados o tempo todo. Nós temos que lutar contra ídolos do nosso coração. Ídolos porque nós somos ainda pecadores e não somos perfeitos. O mundo nos tenta, o nosso coração, a carne, a natureza pecaminosa ainda tenta nos levar a ídolos, e nós temos que mortificar isso. E o que Jesus está dizendo é: guarda-os disso, guarda-os da perseguição e da sedução do mundo, para que eles não voltem para os ídolos, mas para que eles fiquem firmes no Senhor, para que eles não se percam. E quem deve ser guardado? Jesus diz na segunda parte, aqui depois do ponto seguida, ele diz assim: tenho guardado aqueles que tu me deste. Vocês lembram, né? Que ele já tinha dito no versículo 9: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste. Ele está aqui dizendo que não foi o mundo que foi guardado, mas que o Senhor tem os seus, tem o seu povo, tem os seus eleitos, tem os seus amados. E Jesus Cristo está dizendo assim: eu guardei a todos indiscriminadamente. Não, eu guardei a esses 11 que tu me deste. É esses, irmãos, verdadeiramente, tudo é pela graça de Deus. Quem é que vai chegar no final da carreira cristã sem apostatar, como aconteceu com Judas? Aqueles que realmente o Senhor soberanamente preservar, porque são aqueles que Ele deu ao Senhor Jesus, a Jesus, para que Jesus viesse aqui e o salvasse. Então, é isso que Jesus está dizendo aqui. Enquanto eu estive no mundo, fisicamente, naquele estado de humilhação, observe bem, eu os guardei. Os fariseus perseguiram, o mundo, na forma dos fariseus, os perseguiram, mas eu estava ali protegendo a eles dessa perseguição. E eu os guardei. Os inimigos também tentaram seduzi-los. Vocês lembram quem pagou as moedas de prata para Judas? Os inimigos de Jesus. Você lembra disso, né? Então não foi só Judas. Não pense que foi só Judas, não, que foi que o mundo tentou seduzir e comprar. De alguma maneira, o mundo também tentou seduzir a eles, mas Jesus dizia: eu os guardei. Jesus chega a dizer que o diabo queria derrubar Pedro, mas Jesus diz que intercedeu por Pedro. Jesus diz que protegeu a Pedro. O que Jesus está dizendo aqui é que enquanto ele esteve fisicamente, a presença dele
De que forma, pastor? De que forma ele os guardou? Pela sua palavra. Ele já tinha dito, né? Manifestei o teu nome. O que é manifestar o teu nome? Versículo 8. Porque lhes dei as palavras que tu me deste. Como foi que Jesus os guardou, meus irmãos? Porque Jesus estava ensinando a eles. Você lembra o que Jesus fazia? Jesus ensinava para a multidão, mas depois Jesus ensinava para eles. Jesus ensinava para a multidão, mas Jesus dava explicações melhores para eles. Jesus tinha um cuidado especial com eles, e Jesus os ensinava as suas palavras. É sempre pela palavra, por isso que todo domingo a gente prega, meus irmãos. Por isso que nós estamos aqui pregando, lendo a Bíblia, lemos a Bíblia, pregamos. Por quê? Porque é por meio da palavra, por meio de ouvir a palavra, que os cristãos vão sendo preservados desse mundo sedutor e perseguidor. Se não for a palavra, eles caem. O Senhor Jesus Cristo está dizendo: eu os guardei pela palavra. Eu os guardei em teu nome, pela palavra, pelos sinais. Você lembra dos sinais? Os milagres que eles viam Jesus, que os sinais testificavam que a palavra dele era verdadeira. Tanto pela palavra, como pelos sinais que Jesus operava, Jesus estava ensinando quem é o Pai. E eles estavam compreendendo isso, e eles estavam sendo guardados do mundo. O mundo perseguia, mas eles viam a glória do Pai, no Senhor Jesus. E amavam Cristo. Tinham muitas deficiências ainda, vocês sabem disso, eles não entendiam muitas coisas. Mas aquilo que eles já podiam entender, Jesus ensinava. Jesus dizia: eu não posso falar muita coisa, você ainda não pode entender, depois vocês vão entender melhor. Mas aquilo que era próprio é como uma criança que você dá o leite. Você não pode dar um alimento muito sólido, um alimento sólido. Mas o leite sustenta a criança. Assim, eles eram sustentados, eles eram protegidos, alimentados, guardados pela palavra de Cristo. Cristo estava com eles o tempo todo, Cristo não abandonava. Isso é maravilhoso, né, a gente pensar. Jesus estava com eles ali, protegendo o mundo. Mas então Jesus diz, a segunda parte: eu tenho guardado daqueles que tu me destes. E qual foi o resultado disso? Nenhum deles se perdeu. Nenhum. Eu não perdi, em outras palavras, eu não perdi nenhum deles. Eu não perdi nenhum daqueles que me deste. Jesus não perde os seus. Jesus está dizendo aqui: eu não perco, eu não perdi, e Deus não perde os seus. Jesus está aqui mostrando, meus irmãos, a sua soberania e a sua vitória sobre o propósito. Eu não perdi aqueles que o Pai me deu. Aqueles, veja o que ele diz: tenho guardado aqueles que tu me deste. Nenhum deles se perdeu, nenhum sequer. Nenhum sequer. Todos os que realmente me deste, verdadeiramente me deste. Nós temos estudado aqui e nós temos visto, e vamos ver ainda essa expressão na oração de João 17, Jesus dizendo: os que me deste, é esses por esses que ele ora, em relação a esses que ele faz o relatório. Isso se aplica aos crentes posteriores também, não somente aqueles ali, 11, mas aos crentes posteriores. Esses não se perderam. Eu fui eficiente, eu cumpri o meu propósito, eu os guardei de tal maneira que eles chegaram até aqui e eles estão aqui comigo. Olha, Pai, eles estão ouvindo essa oração. Tem um traidor aí que saiu na escuridão da noite, diz lá no capítulo 13, que Judas saiu e era noite. Tem um que caiu, que foi para as trevas. Daqui a pouco eu vou falar desse. Mas os que realmente me deste, os que verdadeiramente me deste, são todos aqui. Todos aqui. Nenhum se perdeu. Nenhum apostatou. Nenhum foi destruído pela idolatria, pelo pecado, pela perseguição do mundo, pela sedução do mundo. Se perder é ser destruído, é ser aniquilado, é cair definitivamente.
é ser condenado, enfim, está a caminho do inferno. E finalmente chegar lá. É isso, se perder. É aqueles que a ira de Deus vai destruí-los finalmente, definitivamente. Não serão salvos. Vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo disse: Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nenhum dos crentes vão perecer. Nenhum dos que o Pai deu para ele vão se perder. Nenhum deles vão ouvir e vão ter uma fé temporária para depois se afastar e apostatar e finalmente ir para o inferno. Nenhum, meus irmãos. Jesus está dizendo: aqueles que realmente eram teus, que o Senhor me deu, estão aqui. E isso não se relaciona somente com aquelas pessoas, mas com todos os que iriam crer depois, verdadeiramente iriam crer depois, e que estão ali, em certo sentido, simbolizados por aqueles 11. Nenhum. É bem interessante quando nós chegamos no capítulo 18, vamos dar uma olhadinha aí, no capítulo 18, vamos ler alguns versículos do capítulo 18. Se Deus quiser, eu vou estudar com vocês também esses fatos relatados aqui na condenação de Cristo e tudo mais. Mas diz assim: tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, o qual ele entrou com seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas, sabendo por Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse: a quem buscar? Você percebe que Jesus não está sendo pego de surpresa, né? Ele é soberano, ele está sabendo tudo o que vai acontecer. E ele diz: a quem buscais? Respondeu-lhes: a Jesus Nazareno. Jesus se antecipa, pergunta a quem eles buscam, e eles dizem: a Jesus Nazareno. E aí Jesus diz: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhe, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Jesus respondeu, olha só a resposta de Jesus agora: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixais ir estes. Aí olha o que João diz, explicando esse ato de Jesus no versículo 9. Para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Até aquele momento, veja, irmãos, até aquele momento, Jesus já estava ali fisicamente, vocês estão entendendo? Jesus já estava para ser tirado, Jesus já ia ser levado preso, mas até aquele momento, finalzinho ali, irmão, Jesus estava protegendo eles. Jesus não queria que eles fossem levados ali. Jesus os protegeu, Jesus os guardou do mundo, percebe? O mundo era Judas, o mundo eram os soldados, o mundo eram esses que chegaram com as tochas e as armas para prender nosso Salvador. E Jesus está dizendo aqui: deixem eles, sou eu que vocês têm que levar. Deixem eles. Até o final eles protegem. Isso é maravilhoso. João está dizendo aqui: para que se cumprisse aquela palavra: dos que me deste, nenhum deles perdi. Jesus não perdeu nenhum. Jesus venceu. Ele veio, escolheu aqueles homens, porque eles na verdade eram eleitos. Eles escolheu para o ofício apostólico, mas eles eram escolhidos no sentido ainda da eleição eterna para a salvação. E eles não se perderam. Mas vamos voltar, meus irmãos, para o versículo 12 do capítulo 17. Agora chegamos em Judas. E aqui nós temos o Senhor Jesus falando assim: tenho guardado aqueles que tu me deste,
e nenhum deles se perdeu, senão, ou exceto. Houve uma exceção. Será que esta exceção significa que Judas era um dos que o Pai deu a ele? E que nesse caso Jesus perdeu Judas? Será que essa exceção significa que Jesus perdeu um dos eleitos? Que Judas era um dos eleitos? Será que isso significa essa exceção? Não, meus irmãos. Não. Tanto não pode ser isso, porque fica bem claro na palavra de Deus. Nós temos visto aqui, nas Sagradas Escrituras, o Senhor Jesus Cristo dizendo várias e várias vezes, quando ele fala das suas ovelhas, ele fala das minhas ovelhas. Ele diz, aquele que o Pai me deu virá a mim. Aqueles que têm ouvido do Pai virão a mim, e eu jamais vou lançar fora. Aqueles que são realmente os eleitos, aqueles que estão contidos nessa expressão maravilhosa, de fato, os que me deste, jamais Jesus vai perder um deles. Todo o texto aqui está apontando exatamente para o oposto, isto é, que Jesus não perdeu nenhum deles. É isso que está dito aqui, e é isso que está dito também lá no versículo que eu acabei de ler para vocês de João 18. Então, o que significa, pastor, esta exceção? Esta exceção diz respeito àquilo que estava diante da visão deles concreta, em termos daquele colegiado, vamos dizer assim, daqueles que foram chamados para aquele momento específico para estarem juntos ali. Quantos apóstolos eram, irmãos? 12, mas entre eles havia um filho do diabo. Entre eles havia alguém que era um diabo. Jesus vai dizer isso lá, mas anteriormente, num dos capítulos anteriores de João. Havia um que de fato era uma exceção. Havia um que de fato era simplesmente uma aparência. Em certo sentido ali, ele parecia ser um dos eleitos. Ele parecia ser um dos que estavam com Jesus, crendo em Jesus, andando com Jesus, ouvindo Jesus falar. Ele chegou até a operar milagres, ele chegou a expulsar demônios, ele chegou a pregar, a ensinar. Ele fez tudo isso. Diante da vista dos seres humanos, ele parecia um deles. No entanto, nunca foi. Nesse sentido, Jesus está dizendo, exceto este. E tanto é assim, meus irmãos, que ele vai dizer que esse jamais poderia ser um dos que o Pai, de fato, deu a ele, no sentido da eleição eterna para a salvação, porque como o Pai poderia ter dado este traidor a Jesus, para que Jesus viesse salvá-lo, para que Jesus rogasse por ele, conforme o versículo 9, para que Jesus morresse efetivamente por ele na cruz do Calvário, se já está escrito que ele é o filho da perdição, e já está escrito que a Escritura já fez uma profecia quanto a ele, quanto à traição dele, e a Escritura se cumpriria exatamente na traição dele. Não, ele não era um dos eleitos. Ele não era um dos que o Senhor Jesus Cristo veio salvar e que Jesus, então, finalmente não conseguiu salvar porque ele se perdeu. Não, meus irmãos. Aqueles que Jesus Cristo veio de fato salvar, nenhum se perdeu. Não perdi nenhum dos que me deste. Quem é Judas, então? Quem é esse traidor? Significa aqui, meus irmãos, observe, aqui nós temos a verdade e a soberania de Deus na salvação dos homens, e de que Deus escolhe quem vai ser da sua família, quem vai estar com ele, quem vai morar com ele para toda a eternidade, e que Deus escolhe uns e deixa outros. E essa exatamente é o que a palavra de Deus vai mostrar.
Quando nós estudamos a palavra e nós observamos o ato gracioso de Deus na salvação do ser humano, nós percebemos, irmãos, por exemplo, Paulo fala, vamos observar aqui, eu quero ler com vocês 2 versículos, 2 trechos aqui, rapidamente, de Romanos, bem conhecidos nossos já. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Diz assim a Sagrada Escritura. Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de quem? O propósito de Deus. Eles são chamados segundo a soberania de Deus, o propósito de Deus. Aí ele diz no versículo 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ele os conheceu anteriormente, ele os amou antecipadamente e ele predestinou essas pessoas para que elas sejam a imagem de Jesus, para que Jesus viesse as salvasse e restaurasse a imagem de Deus perdida lá no Éden, lembra? Aquela imagem foi manchada, o homem foi criado à imagem de Deus, mas em Jesus elas são restauradas, em Cristo a imagem de Deus, elas são salvas e redimidas, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o primeiro entre muitos irmãos, agora muitos filhos de Deus. E aí ele diz no versículo 30, e aos que predestinou, a este chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, Paulo está dizendo aqui, os atos de Deus, Deus agindo soberanamente, sem esses atos, ninguém se salvaria. Deus predestina, Deus chama na história da vida das pessoas, chamado interno, Deus muda o coração, dá fé e arrependimento. E quando a pessoa crê, Deus justifica no Filho de Deus, em Jesus, porque Jesus morreu pelos pecados dessa pessoa. E no futuro, Deus vai glorificar essa pessoa. Tanto que na oração sacerdotal, Jesus ora exatamente, irmãos, para que eles sejam guardados, santificados, que tem a ver com todo esse processo, porque entre a justificação e a glorificação tem o quê? Santificação. E depois Jesus vai orar no finalzinho da oração sacerdotal, se Deus quiser nós vamos chegar lá, pela glorificação deles. E o que Paulo está dizendo é a mesma coisa. Paulo está dizendo, aqueles que Deus predestinou, ele chama, e ele justifica, e ele glorifica. Nenhum Deus perde. Mas e aqueles, pastor, que não vão ser salvos? Deus está sendo injusto com eles? Não. Deus os entrega tão somente ao que eles querem. O que eu quero que vocês observem, é importante nós notarmos sempre aqui, que quando Deus soberanamente vai salvar uma pessoa, ele age, ele faz um milagre, ele predestinou, ele vai chamar, ele vai dar um novo nascimento. É o que Jesus falou em João 13, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe para onde vem, de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É uma obra soberana de Deus, soberana, é Deus que faz a sua obra. Deus age, mas no caso daqueles que Deus deixa, que Deus não age, ele deixa mesmo. Ele deixa de forma justa as pessoas seguirem a própria vontade delas. Ele poderia ter feito isso conosco, irmãos. Se Deus, porventura, não nos chamasse, Deus não estaria sendo injusto. O chamado dele é graça, é graça. Nós não temos nenhum merecimento, nós não temos nenhuma justiça própria a apresentar para Deus. Nós só podemos dizer assim, Senhor Jesus, se hoje eu creio, se hoje eu estou aqui, não é porque eu mereci, foi graça. Mas quando Deus não chama alguém, quando Deus abandona essa pessoa, ele não está sendo injusto, ele está sendo justo, ele está entregando essa pessoa ao coração. E aqui é o que eu quero que vocês observem. Essas palavras aqui, predestinar, chamar, justificar, glorificar, mostram uma ação divina. Mas quando Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, ele fala de uma certa, digamos assim, passividade divina. Deus entrega os homens ao próprio coração deles. Vocês querem ver? Abra comigo agora Romanos capítulo 1.
E vejam o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 21. Nós vamos ler alguns versículos apenas. Os homens, Paulo diz aqui, tendo conhecido a Deus, isso aqui se aplica a toda a humanidade, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Os homens são culpados disso, todos os homens. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 3, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos deixaram Deus e serviram ídolos. É isso, irmãos. Ninguém merece a salvação. Ninguém. Então, o que Deus faz? Deus os entrega a eles mesmos. É a liberdade que ninguém deve desejar. É a liberdade de seguir o meu próprio coração mau. Na verdade, isso é uma escravidão. Versículo 24. Por isso também Deus os entregou, olha só o verbo, entregou as concupiscências dos seus corações, a imundícia, para desonrar os seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Deus se revelou a eles, mas eles não quiseram saber da verdade. Todo mundo faz isso, todo mundo rejeita a Deus, o mundo no pecado é assim. Então Deus entrega a eles as suas concupiscências. Versículo 26. Por isso Deus os abandonou. Olha o outro verbo aqui interessante, que Deus está entregando a vontade própria deles. Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário da natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Versículo 24, Deus os entregou às concupiscências. Versículo 26, Deus os abandonou às paixões infames. Versículo 28, Deus os entregou a um sentimento perverso. Os homens merecem isso? Sim. Nós merecíamos isso? Sim. Por natureza, nós somos como essas pessoas do capítulo 1. Por natureza, Deus está aí, Deus está mandando a chuva, Deus faz nascer o sol, Deus manda os passarinhos cantarem, Deus faz brotar semente, Deus está se revelando. Na nossa própria consciência existe um senso de que há um Deus e de que um dia nós vamos ter que prestar contas a Ele, mas o que é que nós fazemos? Nós adoramos os ídolos, nós desprezamos essa revelação chamada revelação geral, nós servimos dinheiro, nós servimos paixões, nós servimos tudo isso, e Deus não tem obrigação de nos salvar. Se Ele nos entregar a nós mesmos, é o que nós queremos. E é isso que Paulo está falando aqui, que Deus faz com aqueles que Ele não vai salvar. E é isso que Deus fez com Judas. Deus não é responsável pelo pecado das pessoas. Tiago vai dizer, Deus não peca, e Ele não é tentado pelo pecado, e Ele a ninguém tenta. Mas cada um é seduzido pelo seu próprio desejo, que dá origem ao pecado. A tentação gera o pecado, e o pecado gera a morte. Quando a Bíblia diz, vamos voltar para João 12, João 17, 12, quando diz aqui no versículo 12, que já estava previsto nas Escrituras que isso iria acontecer, e que ele é o filho da perdição, ele é a exceção, Judas é a exceção naquele grupo apostólico. Ali, evidentemente, não é que Judas fosse um eleito que foi perdido, mas Judas era um daqueles que Deus soberanamente não quis salvar e entregou Judas ao seu próprio coração.
Parecia que ele era deles, parecia que ele estava entre eles, mas ele não era. Vocês lembram, irmãos, em João 15? João 15, Jesus diz assim, vamos voltar um pouquinho agora e olhar João 15. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Toda vara em mim que não dá fruto. Quem é que Jesus está pensando aqui? Judas. Ele estava em Cristo, aparentemente, como muitos parecem estar, estava no colégio apostólico. Muitos estão nas igrejas locais. Muitos professam a fé. Muitos até se batizam. Mas não estão em Cristo verdadeiramente. Aparentemente estão, mas verdadeiramente não estão. E por isso, toda vara em mim que não dá fruto tira. E toda aquela que dá fruto, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra. Aí ele diz, está em mim, eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Então, na verdade, era uma aparência que Judas estava em Cristo, tanto que no capítulo 13, todo mundo vai ficar abismado, vai ficar surpreso. Jesus diz, tem um traidor, um de vós me trairá, e todos vão dizer, quem, Senhor? Porque parecem todos tão santos, tão crentes, tão piedosos. Mas quem está em mim produz fruto, verdadeiramente. Quem aparentemente está em mim, mas de fato não permanece, não crê, não se arrependeu, não me ama, esse não dá fruto. Esse produz traição, apostasia, desvio. E vamos ver agora como aconteceu com Judas, irmãos. A história de Judas é a história mais triste da Bíblia. Eu acho que nós temos a história de Caim no Antigo Testamento, Saul, Judas no Novo. Judas é a mais triste de todos, porque ele traiu o próprio Jesus. Vamos ver a trajetória. Irmãos, eu não sei se eu vou conseguir acabar a mensagem hoje. Ainda tenho coisa para falar, né? Eu vou falar mais um pouquinho e a gente vai parar. Já é 8h30 ali, né? Semana que vem nós vamos continuar, com a graça de Deus. Mas vamos lá. Vamos ver um pouquinho aí a história de Judas, irmãos. Leiam comigo João 6, 70 e 71. João 6, 70 e 71. Vamos ler desde 68, 68, para nós podermos entender melhor. Diz assim, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Nós, tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Preste atenção. E Jesus tinha sido abandonado por falsos crentes, e Jesus olha para os discípulos e diz para eles assim, no versículo 67, quereis vós também retirar-vos? E aí Pedro diz isso, é lindo o que Pedro diz, para quem iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Que confissão linda, uma confissão verdadeira, porque Pedro era crente mesmo, apesar de todas as falhas do Pedro, né? Você vê a graça, mas Pedro era crente. Mas olha o que Jesus diz em seguida no versículo 70. É até assustador. Olha o que Jesus diz. Respondeu Jesus, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Olha, presta atenção. Judas é a exceção. Vocês estão entendendo a exceção em que sentido? Porque ele estava ali no meio dos 12. Mas ele não era. Ele não era, na verdade, deles. Ele não era crente. Que Jesus diz isso, irmãos, logo depois que Pedro diz, nós cremos, nós não vamos te abandonar. Para onde nós vamos? Você lembra do contexto.
O contexto é que Jesus fez o milagre do pão e peixe, aí Jesus pregou um discurso duro e as pessoas abandonaram Jesus. Lembra disso? Aí Jesus pergunta para os apóstolos: vocês querem também ir? E Pedro diz: não, Senhor, nós não queremos pão só, nós não queremos só peixe, nós queremos o Senhor. O Senhor tem palavras de vida eterna. Aí Jesus diz isso, nesse contexto aqui, de fé, de profissão de fé. Eu vos escolhi, vós os 12, mas um de vós é um diabo. E aí, ele diz no versículo 71. João explica no versículo 71, porque João veio entender isso muito depois, né? Quem era. João ouviu isso. Aí João diz assim: isto ele dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Ele é um diabo. Ele é um diabo, então ele não é crente. Ele não é filho de Deus. Ele é um filho do diabo. Ele é exceção. Agora, eu vou ler só mais alguns versículos, a gente vai parar aqui. Semana que vem vocês podem marcar aí, tá bom? Vamos continuar falando de Judas a partir daqui. Eu vou fazer uma revisão semana que vem e a gente retorna daqui, tá? Vamos fazer assim. No versículo 12, capítulo 1 e 7. Vou só ler alguns versículos, aí nós paramos hoje. Capítulo 12, versículo do 1 ao 7. Foi, pois, Jesus... Capítulo 12, versículo 1 ao 7. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia a Lázaro. Era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel, de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhes os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos discípulos, exatamente quem? Judas Iscariotes. E preste atenção que diz assim, um dos seus discípulos, você está entendendo? Ele estava ali, irmão. Ele estava ali, ele era um discípulo. Que sentido? Ele estava seguindo Jesus, só que era tudo aparência. Um dos discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de o trair. João dá todo esse relatório. Disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse-lhe, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Maria honrou Jesus. Judas honrou o dinheiro. Ele queria roubar, ele ficou pensando assim: o que eu perdi, hein? Judas era ladrão, mas Judas é aqui chamado de discípulo de Cristo. Judas é colocado entre os 12. Jesus disse: vocês são 12, só que esse discipulado é falso. Só que esse não pertence realmente aos apóstolos. Esse não pertence realmente aos crentes. Semana que vem nós vamos fazer aqui, vamos descrever como o processo de queda de Judas foi acontecendo. Porque o coração dele, ele adorava o dinheiro. Nós vamos ver como ele foi seduzido pelo mundo. Foi seduzido e caiu. Se perdeu, mas na verdade ele já era o filho da perdição. Semana que vem nós vamos continuar, meus irmãos. Eu queria encerrar deixando para os irmãos uma aplicação. E a aplicação é o seguinte, irmãos. É consolador sabermos
que tudo é pela graça. O Senhor diz: eu os guardei. E esse é o nosso consolo, irmãos. É nisso que nós devemos nos alegrar. Senhor Jesus, eu estou aqui hoje por causa do Senhor. E eu tenho perseverado por causa do Senhor. Eu sou fraco. Mas o Senhor é todo poderoso e é o Senhor que me guarda. E se não fosse o Senhor, o que aconteceu com Judas, a sedução que aconteceu na vida dele, não seria diferente comigo. Mas foi a graça. Eu queria que você pensasse isso hoje à noite. Tá bom mesmo? Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos fortaleça cada vez mais. Tenho ainda muito o que falar e não vai dar tempo. Vai chegar 9 horas ali. Semana que vem a gente continua. Tá bom? Vamos orar. Ó Senhor, muito obrigado, porque nós podemos, por sua grande misericórdia, parar e olhar esse versículo tão rico, tão glorioso, tão precioso e profundo. Nós oramos para que este estudo, essa série toda em João 17, e esse estudo específico nesse versículo, Senhor Espírito Santo, nos conduza para que não falemos nada que não seja a palavra do Senhor, mas que, em nome de Jesus, possamos, Senhor, exatamente falar só o que for da sua palavra. E assim, Senhor, nosso Deus, sermos grandemente edificados ao compreendermos essas verdades espirituais tão profundas e tão sérias, e o Senhor possa nos consolar, possa nos alegrar na graça e possa também nos guardar do caminho de Judas, Senhor. Louvado seja o seu nome, bendito seja o Senhor cada vez mais, hoje e sempre, em Jesus. Amém.